O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade de Nazaré, da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus, e eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, pois o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje, com grande alegria, uma memória devocional. Não está no calendário litúrgico, mas já esteve no calendário até 1965, o desponsório da bem-aventurada Virgem Maria com seu esposo São José. É o casamento de Nossa Senhora. O casamento, naquela época, entre os judeus, ele era celebrado em 2 fases. A primeira fase do casamento, em que já era verdadeiro casamento, os esposos se casavam, mas não iam coabitar juntos, mas já eram casados, não era um noivado como hoje se faz somente o noivado, não é? Então, a gente vê a nossa tradução litúrgica, que traduz aqui que o anjo foi enviado a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. A tradução prometida em casamento é fraca. Ela não era só prometida em casamento, ela era casada. Se traduz assim para evitar que as pessoas tomem conclusões erradas, porque se você diz que a pessoa é casada, para nós, já estão coabitando. Naquela época havia essas 2 fases. A pessoa se casava, mas não coabitava. E aí depois tinha uma segunda festa de casamento, que era a festa principal, onde então o noivo era acompanhado em procissão pelos seus amigos até a casa da noiva, e lá ele então fazia a festa, pegava a noiva e trazia para a casa onde eles iriam morar. É aí que se explica aquela parábola do Evangelho do esposo que demora e as 10 virgens não têm as lâmpadas acesas, etc, etc. É aquela procissão do esposo que vem buscar a esposa, não é? Bom, por que é que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso para que se saiba: Jesus nasceu dentro de um casamento. Ele não nasceu da união de Maria e José, nós sabemos disso. Maria é sempre virgem, antes, durante e depois do parto. José é o seu castíssimo esposo,
Não existe nenhum coração, depois do coração de Jesus e do coração da Virgem Maria, não existe nenhum coração mais casto e mais puro do que o de São José. São José, no entanto, era casado com Nossa Senhora. E Santo Tomás de Aquino nos recorda que os dois se casaram movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, o casamento dos dois não foi um casamento assim, humano. Eu gosto de você, né? Você gosta de mim? Não foi simplesmente isso. Foi um casamento humano, no sentido pleno da palavra, que os dois queriam se casar, mas queriam se casar por uma obediência sobrenatural a uma moção do Espírito Santo. E quando os dois se casaram, e se casaram legitimamente, o mesmo Espírito Santo que os impulsionou ao casamento, também impulsionou os dois a fazerem um voto de virgindade. Vejam, ali já houve duas ações do Espírito Santo. A primeira ação do Espírito Santo foi de impulsionar a Virgem Maria e São José a se casarem. A segunda ação do Espírito Santo é que antes de eles coabitarem, São José e Nossa Senhora foram impulsionados pelo Espírito Santo a fazerem um voto de virgindade. Então o casamento aconteceu validamente, mas os dois não pretendiam consumar o matrimônio. Isso estava no coração dos dois. Isso já era claro e está claro aqui no diálogo de Nossa Senhora com o anjo. O anjo anuncia: Maria, tu conceberás. Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ora, você chega a uma mulher casada e diz para ela: minha senhora, a senhora é casada, deixa eu anunciar para a senhora vai conceber e vai dar à luz a um filho. Qual é a mulher casada que colocaria alguma objeção aqui? Nenhuma. Coisa natural, ela é casada. Se o anjo está me anunciando que eu vou conceber, natural, né? Eu vou me unir ao meu marido, e eu vou conceber e dar à luz. No entanto, não é essa a reação da Virgem Maria. Ela não ouve aquela notícia com naturalidade. Ela fica abismada e então pergunta: como acontecerá isso? E por que esse espanto? Se eu não conheço homem algum. Ou seja, a palavra aqui conhecer é uma forma casta, pudorada de Nossa Senhora falar de relação sexual. É linguagem bíblica. No Antigo Testamento está escrito lá no livro do Gênesis que Adão conheceu Eva e nasceu então, né, Caim e Abel. Adão conheceu Eva. Conheceu aqui quer dizer ter relacionamento sexual. A Virgem Maria diz: eu não conheço homem. Ou seja, ela não disse: eu não conheço homem até agora. Bom, está fácil de solucionar. Então, conheça, ou seja, você é casada, vá lá com seu esposo. Isso não seria objeção nenhuma. Zero objeção, zero problema. Esta objeção da Virgem Maria só tem sentido se os dois tinham um voto de castidade. E tinham, a tradição nos diz que tinham. Qualquer pessoa que honestamente leia esse texto, enxerga isso. Uma mulher casada recebe a notícia de um anjo de que ela vai conceber e dar à luz, e ela vê nisso uma enorme dificuldade. E diz a razão: eu não conheço o homem. Ou seja, ela tinha um voto de pobreza, de castidade, de virgindade perpétua. E assim São José.
Então vejam esses dois pontos que a nossa sagrada tradição nos afirma com grande tranquilidade. Número 1, São José se casou com a Virgem Maria, movido pelo Espírito Santo, e se casou verdadeiramente. O casamento de São José e da Virgem Maria é um casamento válido. Os dois queriam se casar, os dois tinham vontade de se casar, e movidos pelo Espírito Santo, houve um sim, um consentimento válido. Aquele casamento foi ratificado, portanto, casamento válido, verdadeiro casamento. Algumas pessoas, querendo salvar a virgindade da Virgem Maria, dizem: não era bem casamento, era só um noivado, era só uma promessa, era só isso. Não, casamento. Jesus, quando foi concebido dentro de um casamento legítimo. São José é o pai legítimo de Jesus, não é o pai natural. Não é o pai natural, não foi ele quem concebeu aquela criança, mas ele é o pai legítimo, e é importante que haja um casamento legítimo, porque São José, diante do povo, é o pai davídico de Jesus. Havia uma promessa de que o Messias seria descendente de Davi. E as genealogias de Jesus mostram isso. Ou seja, mostram claramente que Davi gerou Salomão, e aí veio todos os outros descendentes, até que finalmente gerou Jacó, que gerou José, esposo de Maria, do qual nasceu o Messias. A genealogia vem sempre por José, esposo de Maria. É interessante a gente notar isso e compreender essa realidade. Então a ênfase aqui é no fato de que de fato Maria e José se casaram de verdade, não houve nenhum contato. Aliás, é uma tradição, só para vocês saberem, as imagens tradicionais da Sagrada Família, São José não toca na Virgem Maria. Tem algumas imagens que o pessoal devotamente quer colocar São José abraçando Nossa Senhora. Não, essa não é a tradição. E não é a tradição, inclusive, do povo judeu, não é? O esposo judeu não toca na esposa publicamente, e aliás, uma mulher casada judia não toca nenhum homem, não é? Na tradição judaica, a esposa que é casada, ela não dá a mão para nenhum homem. A gente está acostumado, né? Bom dia, como vai? E aí aperta a mão. Na tradição judaica, os judeus mais tradicionais, se um homem for querer apertar a mão de uma esposa, ela não vai dar a mão. Ele vai ficar com a mão no ar, sozinho ali, porque ela não vai corresponder. Então, nós estamos falando de uma outra cultura. Então é bem provável que essa tradição seja verdadeira, de que de fato José nunca tocou fisicamente em Nossa Senhora, porque as mulheres só tocavam num homem depois que ia coabitar. É por isso que tinha cerimônia, né? Tinha cerimônia de dar a mão. Então aí ele pela primeira vez tocava na sua esposa. Nós que estamos acostumados a ver namoros escandalosos, né? Parece que namoro é sinônimo de contato epitelial. Se não estiver tocando na pessoa, eu não estou namorando. Isso é uma estupidez. Namoro é para conhecer a alma da outra pessoa,
né? É para conhecimento mútuo. Então, vamos nos colocar diante dessa realidade, o legítimo casamento de São José e de Nossa Senhora. Por que é que eu estou enfatizando tudo isso? Bom, porque é a festa de hoje, mas essa festa de hoje tem consequências espirituais para São José e para nós. A maior união que existe entre dois seres humanos nesse mundo chama-se matrimônio. Ora, São José casou verdadeiramente. Ele realmente teve o matrimônio válido com Nossa Senhora. E nós sabemos o que é um matrimônio válido. É um acontecimento espiritual, onde os bens de um são os bens do outro. Os bens espirituais de Nossa Senhora foram comunicados a São José, e por esta realidade São José foi grandemente santificado. O matrimônio da Virgem Maria com São José foi para São José fonte de graças espirituais inenarráveis, porque unido à Virgem Maria espiritualmente. Então, o fato dos dois estarem casados não é só uma questão de legitimidade jurídica, é também uma questão de comunicação espiritual. Se é verdade que São José nunca tocou na Virgem Maria fisicamente, é verdade que aquelas duas almas unidas em matrimônio se comunicavam mutuamente espiritualmente no mesmo amor, na mesma graça, na mesma realidade sobrenatural. É por isso que os místicos, quando falam da nossa união com Deus, falam de quê? De matrimônio. Por que é que se fala de um matrimônio entre a nossa alma e Deus? Por causa desta comunhão espiritual. Não é física a união, é uma comunhão espiritual, onde os mesmos bens espirituais do esposo se comunicam à esposa, que é a alma. Então, meus queridos, vejam que maravilha nós celebrarmos hoje o desponsório, os esponsais entre a Virgem Maria e São José. É uma festa de Maria, sim, Nossa Mãe Santíssima, mas é sobretudo uma festa de São José. Uma festa de São José, porque dali para frente ele será conhecido como esposo da bem-aventurada Virgem Maria. Vejam, todas as festas litúrgicas, todas as orações litúrgicas, quem é São José? É o esposo da bem-aventurada Virgem Maria. É o esposo da bem-aventurada Virgem Maria. Nossa Senhora sabe, aqui na terra e lá no céu, ela continua tratando este homem castíssimo, este homem puríssimo, como seu esposo. E a igreja continua tratando assim. Nas orações eucarísticas, como é que nós nos referimos a São José? No momento mais solene em que o padre está celebrando missa, esposo de Maria. É o castíssimo esposo da bem-aventurada Virgem Maria. Então, meus queridos, essa realidade espiritual dessa união de São José com a Virgem Maria seja para nós também modelo, principalmente nós que somos consagrados à Virgem Maria. Não é um casamento, mas é uma entrega de servidão de amor. Mas nós podemos progredir nisto, de servos, não é? De escravos de amor da bem-aventurada Virgem Maria, passarmos cada vez mais para aquele amor de filho e cada vez mais para aquele amor santíssimo de união de almas, com o qual São José estava unido à Virgem Maria.
Por isso São José é o modelo dos devotos à Virgem Maria, por causa desta comunhão de almas, ou seja, esse transplante de coração, em que ele deu o seu coração à Virgem Maria e a Virgem Maria deu o seu coração a ele. Esse coração que ama a Deus sobre todas as coisas, coração santíssimo, coração castíssimo, coração imaculado da Virgem Maria, venha também em nossos corações realizar os frutos espirituais que nós queremos receber.